do encontro passado, mas só para rememorar e meio que relançar a discussão do encontro passado, a gente estava observando o trabalho da Rosana Paulino. Boa noite, Marcelo. A gente estava conhecendo, né, observando o trabalho da Rosana Paulino. Fizemos algumas associações entre o trabalho dela e outros artistas. E a gente percebeu que o trabalho dela... eu queria fazer uma observação de materiais com vocês. Porque durante a exposição, no encontro passado, a gente não falou muito sobre materiais, né? Eu vou começar um pouco comentando isso. Por exemplo, aqueles primeiros estudos são desenhos, lápis dermatográfico sobre o papel. Quando aquela parede da memória, ela começa a utilizar elementos materiais menos, digamos assim, tradicionais do desenho, né? Não sei se vocês lembram a parede da memória, aquele que são vários quadrinhos, por assim dizer, com imagens de pessoas negras no centro, e eu fiz a correlação com Christian Boltanski, né? E também essa coleção de imagens no que diz respeito a pessoas que foram mortas, judeus mortos durante a Segunda Guerra. Essa parede da memória, olha a lista de materiais: instalação de patuais em manta acrílica e tecido costurados com linha de algodão. Fotocópia sobre papel, então aquelas figuras são fotocópias, e aquarela, tem uma intervenção de aquarela sobre aquelas fotocópias. Pintura de aquarela, essa pintura que utiliza um pouco d'água, né, para dissolver o material. Aí depois acetato sobre papel, pastel e nanquim sobre papel, depois fotocópia transferida sobre tecido. Ela usa bastante isso, a fotocópia transferida sobre tecido e aquarela. E nesse trabalho, que é da série Bastidores, tem o bastidor de madeira e a linha de costura. Esse é uma intervenção de material recorrente, né, no trabalho dela, que é trazer a linha de costura para a relação entre as imagens. Vamos ver aquela linha que parece sutura, o que é aquilo, né? Um pouco a gente chega nela, mas isso nós observamos algumas vezes, né? A linha vermelha, ou a linha vermelha solta. Ó, na série Bastidores, estamos de novo, linha de costura. Vocês percebem a dinâmica, assim, mais explicitamente contemporânea das obras são sempre muito delicadas e muito sutis, né? Como, por exemplo, a mera linha de costura, elemento exógeno, né? As técnicas convencionais é uma intervenção super delicada, que quase não aparece. Quer dizer, quase não aparece enquanto intervenção, porque ela de tal maneira se conjuga com a imagem, que é como se fizesse parte dali, né? É uma linha de costura, mas a ideia de que é uma linha de costura que não pertence àquele universo
é, é muito, muito esmaecida, né? Vamos ver aqui o que mais. Nanquim sobre papel, aquele auto. Lembra o autorretrato com máscara para comedores de terra? Que é esse trabalho que remete à vedação, ao suicídio, né? A crueldade de se impedir, que é cruel colocar alguém na posição de suicídio, de querer, de precisar cometer o suicídio. Mas é uma crueldade complementar e ainda pior, que é colocar alguém na condição de precisar cometer suicídio e impedir, né? E, ao mesmo tempo, é um autorretrato, né? Ela se percebe nessa condição. Se não de maneira literal, de maneira alusiva, ela se percebe nessa condição. Ela, artista, né? A Rosana Paulina, a gente não disse muito isso, né? A gente não falou sobre isso no encontro passado. Ou seja, ela mesma se sente como uma mulher negra que foi colocada numa situação, numa circunstância em que o suicídio se faz necessário e, de alguma maneira, o processo de dominação também tira a possibilidade do suicídio dela. Eu não sei como é que vocês recebem essa ideia. O que parece a vocês com relação a isso. Aí, mais trabalhos com nanquim sobre o papel, ela usa muito nanquim sobre o papel. Linóleo colorido sobre o papel. Grafite pastel, pastel seco, pastel oleoso e crayon sobre papel. Grafite, pastel seco, pastel oleoso, crayon. Procurando algum material, sabe, que saia dos materiais convencionais, se escapou alguma coisa. Os casulos também. É interessante, né? Um trabalho nem tinha me dado conta o quão limitado é o uso de recursos, né? Explicitamente o uso de recursos. Na comparação que a gente fez com o Boltanski, isso é claramente desigual, né? O Boltanski, ele usa latas, usa luzes, usa roupas, usa som, batimento cardíaco, instalação. Percebe? Existe entre aspas, uma pirotecnia de elementos, enquanto na Paulino há uma escassez. Ou seja, o efeito intimista da imagem não depende da, da multiplicidade de elementos ou falta delas, né? Então, mesmo tendo uma parafernália, por assim dizer, imensa, Boltanski, ele consegue gerar um efeito intimista, né? Estão lembrados do Boltanski? Eu mostrei algumas imagens dele no encontro passado. Tem um trabalho muito forte. E na Paulino, não. Na Paulino, o efeito de intimidade é produzido, digamos, de uma forma mais, digamos assim, previsível, né, sobre a intimidade, sobre o intimismo, né? De que usar menos permite mais intimismo do que usar mais, né? Mas, ao mesmo tempo, é possível chegar ao intimismo usando mais, né? Não há uma impossibilidade para isso. Mas no campo dos materiais que ela utiliza, é basicamente fotocópia, almofadas, pequenas almofadinhas, azulejos,
no caso daquela obra com os cabelos ou pelos, e linha, muita linha, muita linha, muita linha, muita linha. A própria linha de sutura, eu não vi aqui, por exemplo, linha de sutura, ela não toma cuidado de mudar uma linha remetendo a algo mais contemporaneamente médico, né? Ela busca algo que lembra sutura, mas é linha de costura, dando uma impressão de linha preta de sutura. Então, acho que nós fomos bem na observação dos materiais. Então, comentar, primeiro, uma característica interessante, a gente pode começar o debate sobre ela, é que a Rosana Paulino ela tem características de um tipo de fazer artístico contemporâneo que tem sido bastante explorado, que é, é, que é a tematização da própria condição, né? Talvez a arte, e não só a contemporânea, sempre tenha feito isso, né? Sempre tenham sido humanos tematizando a sua condição, mas a arte contemporânea ela tem atentado, e é uma característica forte dela, principalmente nessas últimas décadas, de grupos sociais minoritários ou grupos sociais em posição de subalternidade ou dominação social surjam enquanto vozes que tematizam a sua condição e que e que em outros momentos não não faziam, né? Isso implica, do ponto de vista sociológico, né? Uma não o fim da desigualdade, mas a possibilidade de alguma renda, né? De que grupos minoritários ou grupos dominados em contextos de periféricos no mundo, né? Na Índia, na China, no Brasil, eles têm obtido, claro que de maneira bastante desigual, renda. Essa renda permite pesquisa de material, permite refletir, permite tempo para refletir, permite formação, ao mesmo tempo, realizar percursos sociais, profissionais, que, via de regra, pessoas brancas realizariam com menos esforço, né? Ou que brancos realizariam com menos esforço, ou que ocupariam lugares de destaque com menos esforço, né? Então, ao mesmo tempo, isso se percebe na arte contemporânea brasileira. Os lugares de destaque da arte contemporânea brasileira não são de artistas índios, de artistas negros, né? São lugares de destaque para artistas brancos, né? E mulheres brancas. Mas, diferentemente das primeiras das primeiras dos primeiros anos da arte contemporânea no Brasil, essa é uma mudança significativa, né? Então, pensa assim, em outros movimentos, né, a presença negra ainda mais marginal. E movimentos brasileiros que ensejaram na arte contemporânea a presença de artistas negros é marginal. Isso não quer dizer que não haja, né, e existe um trabalho de resgate. Talvez os por exemplo, um artista negro que é resgatado, que eu conheci quando eu era criança, por causa dos meus pais, que é o Bispo o Bispo do Rosário. Você conhece o Bispo do Rosário? Vou mostrar para vocês o trabalho dele. Ele é doente psiquiátrico, e doente psiquiátrico dentro de um contexto manicomial, né? Ou seja, em que as pessoas são restringidas e são induzidas a uma vida com muitas limitações. Arthur.
Deixa eu compartilhar com você a minha tela. Uma guia. Estão vendo? Ele passou a vida boa parte da vida dele no hospital psiquiátrico, nesses hospícios, né? Primeiro ele teve no Pinel, depois foi para a colônia de Juliano Moreira. A colônia de Juliano Moreira era uma propriedade de encerramento de pessoas. Olha, o trabalho dele... Vocês conhecem o bispo? Sim ou não? Não, eu não conheço. Eu nunca tinha visto. Ninguém conhece? Sim. Ah, o Daniel Não conhece. conheço. Letícia. Recentemente, alguns meses atrás, eu fui numa exposição na Casa Eva Clabin, em Copacabana, acho, e com trabalhos dele, e ele tem um museu que pode ser visitado, que possui boa parte do acervo dele. E o trabalho dele, esse é um manto, ele fazia alguns mantos, ele ia destecendo lençóis, destecendo uniformes psiquiátricos, ia retecendo na forma de mantos. Ele fazia também, ia colecionando objetos comuns, né, tipo pera, peneira, peito de cabelo, dedal, alicate, e ele utilizava isso em telas em que havia um significado artístico, e ao mesmo tempo um significado artístico que vai se tornando mais claro a partir do momento em que a arte contemporânea vai se desenvolvendo, né? Porque, digamos que a apreensão imediata de que havia uma arte ali, não pura e simplesmente um delírio psiquiátrico, né? Um adoecimento, isso demorou, isso foi preciso que houvesse, primeiro, um esforço teórico, prático de crítica do manicômio enquanto instituição e ao mesmo tempo, a admissibilidade da arte contemporânea, né? Ou seja, uma arte que, além dos elementos tradicionais, das formas tradicionais, ela empregasse objetos da vida cotidiana e dos modos de fazer. Então, vamos ver se a gente... acervo. Ver se tem alguma foto de acervo aqui. Tem vários objetos dele. Esse é um arco e flecha. Deixa eu ver... Quero ver se você encontrou esse com vários... esse aqui, com muitos talheres. Muito comum perceber até objetos de artistas muito mais novos, né? Que utilizam uma gramática muito semelhante à dele, e às vezes sem nenhuma... Agora os artistas os que têm formação artística entram em contato com a obra dele desde sempre, né? Mas talvez as primeiras gerações não tivessem tamanha consciência da proximidade. Esse manto aqui é muito forte. Tem toda uma seara da arte contemporânea que trabalha o texto, né? A função textual, a maneira da escrita. E ele fazia isso já com uma força significativa, né? Moedas. Esse manto aqui também é gigantesco. Lindo, né? Ele remete a alguma coisa tradicional,
remete a talvez a cultura pré-colombiana, mas ao mesmo tempo tem um perdimento que é meio irremissível, né? Parece também um delírio, parece um enlouquecimento. Deixa eu ver, gente, acho que alguém ficou fora da sala, deixa eu ver aqui. Mariana Cândido Honório. Deixa eu botar aqui, botar o nome dela, só um instantinho, gente. Pronto. Esse trabalho também bem interessante. Basicamente, é basicamente um trabalho com texto e costura, né? É imediatamente remissível ao trabalho da Rosana Paulina, mas o trabalho dele é um trabalho de acréscimo de elementos, né? A expressividade se faz por acúmulo, né? A Rosana tem uma limitação de elementos. Ela tem uma expressividade até mesmo por minimalismo de elementos, né? Então, voltando ao tema da Rosana, se percebe essa característica. E alguém comentou com relação a isso, sobre o fato dela. Artistas brancos que até entraram por indígena, mas é difícil ver um artista indígena em destaque. Nós vamos ver, eu vou indicar alguns. Daniel, seu áudio está aberto. Mas não fazem parte da primeira cena, né, da primeira fileira da arte contemporânea brasileira, que é de artistas brancos. E, ao mesmo tempo, de artistas, digamos assim, não brancos, que circulam, né, com mais facilidade entre ou artistas que não são brancos, mas vieram de famílias com mais renda, ou propriedade, alguma coisa do gênero. Então, essa é uma característica interessante da arte contemporânea, é de que começa a se tornar um valor na arte contemporânea, e há muita gente que discute, alguns que criticam isso, mas, ao mesmo tempo, tem um elemento central que é inultrapassável, que é o fato de que se torna um valor na arte contemporânea que grupos que não eram ouvidos sejam ouvidos, né? Ou grupos que não são vistos sejam vistos, porque, no fim das contas, se oferece elementos, se oferece atenção, estrutura, arte significativa, importante, com vigor, pode aparecer em todos os lugares, né? E isso acho que pode ser uma das características que fazem com que uma artista como a Rosana Paulino não seja conhecida do grande público, enquanto que outros artistas brancos sejam, muito embora ela seja muito mais importante, ao mesmo tempo dialogue com questões muito mais comuns da população brasileira, ou seja, o tipo de trabalho dela rapidamente faria sentido para a maior parte das pessoas, né? Brancas ou não brancas, mas faz sentido para a maior parte das pessoas, e um sentido privilegiado, no caso da sociedade brasileira, há pessoas com cor que não, não trazem uma voz própria, né? Então há críticas com relação a isso, mas eu acho que são críticas meio apavoradas, de uma certa perda de notoriedade, porque, no fim das contas,
A ideia de que é preciso ser alguma coisa para falar de alguma coisa não é necessária, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito esquisito, muito estranho do ponto de vista social, político, artístico, que, havendo tantas pessoas para falar, as pessoas que são ouvidas e vistas sejam sempre pertencentes a um grupo muito restrito, né? Então, não é necessário que a Rosana Paulino, não é necessário que a arte da Rosana Paulino seja feita por uma mulher negra. Ou, dizendo de outra maneira, não é necessário que uma pessoa branca não possa tematizar questões relacionadas à, à experiência de ser negro no Brasil. Mas é muito estranho, muito pouco crível que não haja pessoas negras tematizando a sua própria experiência, né? Como há em toda a história da arte europeia, pessoas brancas tematizando as suas próprias experiências, mesmo que de maneira, às vezes, incidental com relação à experiência religiosa, ou à experiência cultural, mas sempre tematizando a própria experiência. Então, nesse sentido, algo que se torna imperioso no século XX, muito em função da arte de sobreviventes do Holocausto, pessoas que tematizam a sobrevivência ao Holocausto, não o vínculo necessário de que apenas a partir de certas experiências se pode tematizar tais temas, mas uma conjunção mais, digamos assim, crível de que pessoas que passaram por experiências muito fortes sejam as mais adequadas, por assim dizer, ou pelo menos as mais prováveis a tematizarem essas experiências de maneira mais adequada, né? Mais forte, mais expressiva, ou pura e simplesmente manifestem, né? Façam arte sobre isso. Então, não é preciso ser judeu para fazer trabalho sobre a Shoah. Eu acho que o Anselmo Kiefer, que é um dos artistas que eu gosto muito, que trabalham com a Shoah, não sei se o Anselmo Kiefer é judeu, mas o Christian Boltanski eu sei que é. Então não é necessário que assim seja, mas seria curioso que não houvesse, percebem? E e ao mesmo tempo, essa confluência, ela tem um significado, e esse significado ele tem sido esperado pela arte contemporânea, muito embora as dinâmicas econômicas da arte contemporânea, que são ligadas à vida social e política, não ajudem, né? E nesse caso, Rosana Paulino traz essa característica de que ela é uma mulher negra que faz uma arte sobre a condição da mulher negra. Não só sobre a condição da mulher negra, sobre a condição da mulher, sobre a condição humana, mas ela é uma mulher negra que trata, dentre todo esse amálgama da condição humana, de um tipo de condição que, no fim das contas, só pode ser imaginado por quem não é negro. Oi, Amanda. Que bom rostinho, Amanda. Eu não vou reclamar, não vou ficar chorando que eu queria ter voz, mas agora que apareceu um rostinho, já me derramei, já me confessei, eu preciso de um rostinho. Então, como a Júlia comentou, no caso de indígenas, tem alguns artistas indígenas que são interessantes, mas as principais vozes no que diz respeito, não sei artistas, mas as principais vozes no que diz respeito à causa indígena, eu acho que são vozes brancas, né? Isso quer dizer alguma coisa sobre o nosso mundo, né? Então nós vimos, dentre os temas nós já vimos os materiais, mas dentre os temas que a Rosana Paulino trabalha, dá para perceber que o elemento central é feminilidade e
não sei como se diz, a maternidade, né? A feminilidade e a maternidade. Entre os trabalhos que nós vimos, se vocês vão lembrando, tem trabalhos dela com índios, né? Esse aqui, por exemplo, que está na capa, que é um índio sem rosto. Mas dentre os trabalhos que nós vimos, a grande maioria são trabalhos em que nós identificamos por assim dizer, o gênero da figura, um gênero feminino, e a presença de crianças ou do corpo negro gestando, ou do lado de um feto, de um lado de um recém-nascido. Nós percebemos que esse intimismo é um intimismo com um certo elemento melancólico. Não acho que com uma melancolia resolvida, mas acho que uma melancolia bem desenvolvida, o que é interessante. Dentro dos signos que ela utiliza e repete, o coração está presente, coração costurado, suturado. Eu percebi agora um trabalho que eu não tinha notado, mas olha esse trabalho aqui, Por Só Ter Olhos para Você, que é um título meio irônico. São aqueles trabalhos que nós vimos, em que das pálpebras dos olhos saem fios, que em outros trabalhos vão se tornar fios de costura, mas dos olhos, os olhos caem, percebem? E os olhos estão ligados por esses fios. Isso pode denotar uma certa... o trabalho ao lado, cegueira, né? Pode caracterizar uma espécie de visão especial, mas também pode caracterizar uma mutilação, né? Ou uma mutilação produzindo uma visão especial. Nesse sentido, quando nós vamos ao trabalho sobre suicídio, a gente comentou pouco, a gente falou de elementos mais gerais, não seria necessário que um artista tematizasse o suicídio e o impedimento ao suicídio da mulher negra, não fosse negro, mas, ao mesmo tempo, me parece que, além de que seria curioso que isso não fosse tematizado por um artista negro, ou por uma artista negra, esse movimento de ser uma artista negra que tematiza a própria condição de mulher negra na sociedade brasileira traz um efeito de coerência que a arte contemporânea exige, né? Não como condição excludente, mas como uma condição desejável, percebe? Seria estranho que numa sociedade em que há pessoas negras não houvesse artistas que tematizem a condição das pessoas negras nela, né? Então, esse efeito de coerência, ele traz consigo, digamos assim, uma amplificação da voz dessas obras, pelo menos do ponto de vista artístico, muito embora do ponto de vista social seja, os efeitos de negação e de silenciamento dessas vozes também seja forte. Então, por aquela obra, eu posso dizer que a Rosana ela se sente, ou a Rosana caracteriza a posição de uma mulher negra que se sente levada à condição do suicídio, ela se sente levada à necessidade do suicídio, ao mesmo tempo, nessa mesma sociedade, tendo o seu suicídio negado, o seu direito ao suicídio, por assim dizer, a possibilidade de exercer sua liberdade suicida é negada, né? Que são esses trabalhos sobre comedores de terra. Depois dessa identificação de que as mulheres e a maternidade é um elemento central, nós vamos
por um outro conjunto conexo, que está diretamente ligado à maternidade, me parece, no trabalho dela, que é a gênese, né? A dinâmica da gênese, que se encontra nas células, que se encontra nas larvas, que se encontra na própria maternidade, né? Na geração de um feto, mas parece que ela leva essa gramática do feto para uma espécie de gramática da geração dentro em outras criaturas, né? E, de certa maneira, falar da nossa geração, falar da nossa condição enquanto pessoas que geram, né? Ou mulheres negras que geram, a partir dessa dimensão ligada à divisão e à gênese dos insetos, por exemplo. E é o caso, por exemplo, do Bispo do Rosário. É muito difícil imaginar alguém que sem experiência psiquiátrica do Bispo do Rosário fosse capaz de criar aqueles mantos. Ao mesmo tempo, é pouco coerente esperar que alguém sem experiência de mulher negra, que a Rosana Paulino tenha, seja capaz de criar trabalhos dessa natureza. Percebe? Eu acho que o grande elemento é um elemento de coerência. Não, na minha cabeça, não que se houvesse uma cisão, fosse alguém imaginando uma outra condição, trabalhos fortes não pudessem ser, não pudessem surgir. Mas ele surgindo sobre esse efeito de coerência, isso traz a contemplação de algo que é esperado, né? É de que vozes numerosas, mas subalternas, pela questão política, que elas falem, né? Que elas sejam escutadas. Porque se elas não estão sendo ouvidas, não é porque elas não falam, é porque existe alguma coisa que as silencia. Dentre os trabalhos mais escultóricos, que nós não vimos tanto, tem essas bonecas, rainha, soldado. Deixa eu procurar na internet e vou mostrar melhor para vocês. A gente não viu muito isso. Eu achei essa aqui, no próprio site dela. Acho que é a mais forte de todas. É uma boneca negra, tem uma corrente no pescoço, no fim da corrente tem pregos. É um trabalho que tem o maior número de elementos comuns, né? Que tem um significado específico nesse contexto, né? Ligado à dominação, à servidão, à escravidão. E ainda assim é minimalista, né? Mas é onde ela sai mais dessa contenção de elementos. Onde ela escapa mais da pintura, do nanquim, do pastel e da linha, né? Só da linha. Então, uma pedra, tem até aqui já tem uma temática que digamos assim, pelo menos um diálogo com alguma coisa que no encontro passado eu apontei como quase que ausente, né? Que é uma certa lida industrial com a posição de dominação social que se exerce sobre as mulheres negras ou os homens negros,
E aqui é um parafuso, né? Que é propriamente um artefato da industrialidade. Já o prego não. O prego acho que pode ser remissível até mesmo ao... É remissível ao contexto de escravidão, de colonialismo e tudo mais. Deixa eu ver se encontro uma... Ó, achei uma outra boneca. Não sei se é certo referir como boneca, mas... Essa aqui, ó. Estão vendo? Não consigo controlar. Ah, agora foi. Digam sim, porque eu não estou vendo vocês agora. Sim, Sim, sim. Só tem essa também. Tem uma foto da Rosana Paulino junto com a boneca. Búfala, deixa eu ver aqui. Rosana Paulino, búfala. Achei mais imagens. Ah, perdi. Uma aqui. Aqui, ó. Várias dessas bonecas sobre mesas. Tem mais uma noção da dimensão. Eu fechei porque eu quero aumentar essa imagem aqui. Vamos lá. Ó, tem uma maior e outras menores, todas elas com esses pregos, essas pedras. Percebem? Tem um elemento remissível ao Bispo do Rosário. De coleção de elementos comuns, ordinários, mas ao mesmo tempo existe digamos assim, uma condição determinada sobre a qual esses objetos comuns adquirem sentido, né? Que é a condição do negro, da mulher negra e a sua relação com a maternidade e a procriação e o feto e o germen e o casulo, né, como uma forma também de representar a dinâmica uterina, né, a gestação. Então, acho que nesse sentido a gente está estamos bem conscientes, né, da, da trajetória artística dela e do imaginário poético dela. Os últimos trabalhos que nós vimos da Rosana Paulino, enquanto passado, são esses sobre geometria, né? Sobre a geometria brasileira chega ao paraíso tropical. Deixa eu pegar aqui, porque nós vamos começar a discutir agora o Didi Uberman.
Será que esse site tem outros? Vocês querem comentar alguma coisa ainda sobre o trabalho de maneira mais direta? Nós vamos continuar discutindo sobre, mas a gente vai começar agora a trazer argumentos novos. E são esses argumentos que o Dizzy Uberman desenvolve no texto dele. E nós vamos tentar pensar essas imagens a partir das dificuldades que esses argumentos trazem. Mas querem comentar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Fazer um comentário ainda? Alguma coisa? Professor, Podem falar. uma coisa que ficou na minha cabeça da aula passada, que você falou da relação dela com o feto, Uhum. é que eu pensei depois, vendo também as entrevistas dela sobre a arte, que esse feto poderia ser também a sociedade, porque tipo, ela fala da posição da mulher, como mulher negra em específico, como a base da sociedade, quem gera todos esses frutos que a gente tem hoje. Então, essa relação do feto e impessoalidade que você fala, de o próprio filho tratar o corpo da mãe como algo que ele vai só usufruir, poderia ser isso também. Acho que é bastante político, né, num certo sentido, essa imagem do feto, né, do feto como, e do casulo, né, como um gestador de futuro, né, é um futuro condicionado pelo presente, em certas medidas, mas um gestador de futuro. Mas, ao mesmo tempo, me parece que existe uma concepção política específica sendo dita nisso, né? Que é essa que nasce da metamorfose. Né? É um tema que, a partir do seu comentário, Gabriela, me ocorre na nossa leitura da aula passada. E, de certa maneira, existe, não sei se uma expectativa ou reconhecimento de uma certa inevitabilidade de que a sociedade ela se transforma por metamorfose, né? É um tipo de mudança específica, né? Porque existem muitas formas de concepção de transformação. Parece que, pelo menos no imaginário poético dela, a melancolia repousa nisso, ao mesmo tempo em que, de certa maneira, isso é o resolvedor da melancolia, que é o fato de que do corpo feminino, o corpo feminino abriga casulos, ele coloca casulos, e esses casulos se metamorfoseiam, né, para alguma coisa que escapa o corpo feminino, repõe o corpo feminino, mas ele se metamorfoseia, e essa metamorfose traz consigo, se não uma resolução, uma estranheza, né? Então existe digamos assim, uma previsibilidade de que o futuro é posto enquanto uma metamorfose cujo resultado é estranho, né? Sim, e eu acho até também que essa coisa dos ciclos, que eu vejo que está muito presente nela, de viver e morrer, eu sinto que sempre a resolução dela é a morte. Talvez não no sentido literal de morte, mas sempre nesse rito de passagem que vem, nunca é um alívio, nunca é algo positivo. Eu sempre sinto que é como se a gente estivesse num caos eterno nas obras dela. Acho que sim, acho que a vida ela é marcada com esse signo da morte, né? A vida parece ser digamos assim, um pouco com sentido, né? Mas ela parece ser Caótico, na visão dela. caótica, mas a palavra que eu queria Eu vejo é como mórbida. violência. Sim. Além de morte, assim, muita violência. Então, essa violência que vai marcando o corpo, que vai suturando, que torna a relação com o feto uma relação difícil e repleta de sofrimento, me parece, ela põe uma certa condição humana marcada por uma certa morbidez, eu acho. E essa morbidez encontra no suicídio, em certas condições,
É alguma coisa até mais positivo, mas é alguma coisa que é uma possibilidade que nos é retirada, percebe? Então é como se a possibilidade de escapar da vida fosse menos mórbido do que a própria vida, né? Em certo sentido, tem mais esperança, mas independentemente dessa lida mórbida, tem o casulo, né? O casulo como novo, o casulo como estranho, o casulo como uma certa proliferação faminta, né? E o casulo parece, para mim, não parece estar sob esse signo da mortalidade. Para mim, o casulo está sobre esse signo da potencialidade, a potência do estranho, né? De que do corpo feminino negro, ser viciado, sofrido, surge um casulo que se metamorfoseia, percebem? E isso, para mim, parece ter uma certa concepção de política, né? Em que a ideia de transformação não é uma ideia que nós estamos tão habituados, né? Essa, Pode falar, essa Amanda. coisa que você falou sobre o suicídio me lembrou muito a parte do livro Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, que ela relata sobre mulheres escravas que muitas vezes elas preferiam morrer, ou preferia que seus filhos morressem a ter que nascer naquele contexto de escravidão. Então, levando em consideração que a Paulina fala sobre a violência, a mulher negra na sociedade, então tudo isso faz muito sentido, sabe? Essa violência do racismo também. Eu acho que esse trabalho que, não sei se você lembra, eu vou mostrar de novo, que é o dos comedores de terra, é completamente convergente com esse seu comentário sobre a Angela Davis. É um trabalho super simples, em nanquim. Esse aqui, ó. Tem na internet, tá? Eu só não estou buscando porque mostrar assim está sendo mais rápido agora. Então, essas máscaras, pelo menos pelo título, são máscaras que impõem à mulher a impossibilidade de morrer comendo terra. Porque se você come terra, você morre. Então, não é para ela morrer, é para ela permanecer na condição de exploração. E ela chama esses trabalhos de autorretrato. Agora não, agora são retratos com uma máscara africana, né? E aí tem um outro significado. Mas são autorretratos. Da mesma maneira que nós vimos os autorretratos de uma magreza excessiva do Chile, né? Mas ele vestindo essa magreza, aqui é alguma coisa semelhante. Ela tá vestindo a condição de alguém que tenta comer terra e nem isso pode, percebe? E para mim é super angustiante essa ideia, né? Digamos assim, da vida ser tão cruel que nem sequer se escapar dela pode, né? Num certo sentido, assim, bastante sombrio, parte da maternidade tem um pouco a ver com isso também, né? Porque a maternidade, ela te impõe uma obrigação, te impõe um afeto, e no fim das contas, se você tem um filho, por mais sofrível que a vida seja, você pensa duas vezes antes né? Pensa duas vezes no suicídio, né? Mesmo que não consiga se evitá-lo. Mas a ideia de que uma criança te prende à vida, né? No sentido, pensando assim de uma maneira um pouco mórbida, né? Mas de uma maneira um pouco mórbida, um casulo pode ser uma espécie uma criança pode ser uma espécie de focinheira que te impede de comer terra, percebe? Você é obrigado a viver por ela, numa vida e numa condição
que é de plena subalternidade e humilhação, né? Mais comentários? Vocês não comentaram muito, e esse é um debate que é polêmico, sobre isso, né? Sobre artistas que tematizam condições às quais não pertencem, se isso faz sentido, e, ao mesmo tempo, uma certa benignidade, uma certa espera de que haja artistas que tematizem a própria condição, né? Esse é um debate importante, é um debate também na vida universitária, né? Não um trabalho de artista, mas trabalho de intelectuais como vocês, sobre esse lugar da imaginação e esse lugar da própria condição, trazer um acesso, digamos assim, esperado, né? Que a própria condição, ao produzir uma expressão, seja esperada, né? Que nós esperemos, fomentemos uma espécie de conjunção coerente de que artistas ou intelectuais estudem a própria condição, né? Um pouco como a Angela Davis faz, né? Professor, Pode falar, Gabriela. Nessa hora, que eu acho que mais me incomoda nisso, eu vou fazer meio que uma parabólica, mas tem um ponto. Por exemplo, nos casos das peças antigas, quando as mulheres não podiam representar, os homens acabavam fazendo o papel das mulheres. Então, toda vez que eles iam representá-las, era naquela concepção do senso comum do que seria uma mulher, era sempre burra, frágil. Então, para mim, o maior problema disso, não falando que obrigatoriamente que artistas que não entendam aquele contexto por viver vão fazer isso, mas podem acabar ficando no senso comum e representando o grupo que eles não vivenciaram de uma forma equivocada. Esse é o meu maior ponto nessa situação. Uma coisa que é curiosa nesse nosso tempo, por exemplo, o quanto que o Romero Brito representa uma certa a brasilidade, né? E o quão residual, por exemplo, é a brasilidade no Romero Brito, né? Porque, no fim das contas, quando ele representa a brasilidade, ele representa uns símbolos nacionais em que a identificação é muito precária, né? Tipo, tem o Ayrton Senna, que ele fez um mural gigantesco. Eu acho que esbarra um pouco nisso. No fim das contas, ainda existe uma recepção forte dessa representação. Não estou nem discutindo a qualidade estética, né? Mas é um efeito forte de aceitação dessa representação pouco crível, né? E, ao mesmo tempo, a falta de presença da exigência, né? De que haja, se não só, que pelo menos exista vozes que se amplifiquem pela coerência, né? Então, seria muito mais coerente que houvesse algum artista negro, uma mulher negra, um homem negro, que, ao tematizar, mesmo que em obras de qualidade estética duvidosa, esse senso de brasilidade que ele acaba representando, do ponto de vista dos meios de comunicação, por exemplo, e que é completamente discutível, né? Qualquer pessoa que olha, que não seja, sei lá, 5% da população, não entende muito bem, né? Não entende muito bem. E se for fora do Brasil, menos ainda, né? Como isso representa o Brasil? Não tem muito a imagem que se espera do Brasil, né? Então, é uma discussão aberta, vocês vão enfrentar muito isso, tanto no sentido de que cada vez mais vai ser esperado, quanto, no certo sentido, vai exigir até mesmo uma certa frustração, né? Por exemplo, de que as pessoas não tematizem a sua condição, que você queira tratar de outra coisa, né? Esse é um impasse que vocês vão sofrer, e essa é uma característica do contemporâneo, uma espécie de ansiedade por essas vozes.
Muito embora essa ansiedade ainda não seja revertida em facilidade, né? Então, eu penso que hoje ainda é muito mais fácil um artista branco com meios tematizar questões relacionadas à condição negra do que um artista negro, mas o fato é de que não é esperado, percebe? Não existe essa ansiedade. Ansiedade do ponto de vista de quem, não de quem é dono dos meios e das facilidades, mas a ansiedade por quem está acostumado e tem hábito de observar arte contemporânea é de que apareçam vozes fortes que amplifiquem suas próprias vozes por esse efeito de coerência, percebe? Como existiu no caso da literatura dos sobreviventes do Holocausto, judeus falando sobre as ambiguidades de sobreviver, né? A vergonha de sobreviver e coisa dessa natureza, né? Então, vamos discutir um pouco sobre o Didi Uberman agora. Mas não é para vocês esquecerem a Rosana Paulino, é para que nós utilizemos ela como referencial teórico para questões que a gente está vendo aqui, tá? Pelo menos nesses primeiros comentários. A primeira questão a gente já comentou que a menção que ele faz logo no preâmbulo ao Joyce ao Ulisses do Joyce e a percepção de uma certa complementariedade maternal entre o mar e a mãe, né? Uma complementariedade entre a mulher e o mar a partir da maternidade, né? E essa é uma característica que, se não é a mais explícita, ela está presente também no trabalho da Rosana, né? Da Rosana Paulino. Porque, no fim das contas, a mediação com o imaginário que ela convoca, que é o imaginário colonial, a mediação entre presença e ausência do corpo feminino negro é o mar, né? O corpo feminino negro é alguma coisa é um corpo que chega do mar, né? E aí a questão do texto, que vai se repetindo de muitas formas diferentes, é a questão de até onde se pode levar, até onde se pode levar a imagem, no sentido da sua maximização ou no sentido da sua minimização. Tá? Até onde nós podemos pensar a imagem. Ele, já no preâmbulo e comentando uma tumba, que é essa primeira imagem, vocês estão com o PDF aí, não estão? Que essa tumba funerária do abade Izarn está no final do texto. É a primeira imagem, a figura 1. Ele comenta que no imaginário cristão existe uma certa transcendência da imagem, mas uma transcendência da imagem que possui uma destinação clara, né? Ou seja, existe uma potência na imagem, tal como o catolicismo pensou a imagem, e no caso do Brasil, as religiões afro-brasileiras, né, maximizaram essa dinâmica, né, de uma certa transcendência da imagem. Mas no que diz respeito ao catolicismo, ele julga que essa transcendência é uma transcendência com uma destinação específica. Ou seja, quando se vê uma tumba, não se vê uma tumba, né? Quando se vê uma tumba, se vê uma espécie de passagem ao paraíso, se vê uma passagem ao inferno, se vê uma passagem à salvação, à transcendência, né? Percebe? As imagens que estão associadas à dinâmica religiosa, elas não são imagens presas nelas mesmas, para usar a expressão que ele usa, né? Então, quando nós olhamos a tumba não é a tumba.
né? A tumba é um portal, né? Uma passagem, um ente de transcendência, né? A mesma coisa a cruz e o Cristo, né? O artista que ele mais gosta, e ele vai citar muitas vezes no texto, vou mostrar algumas imagens. Esse aqui é um artista do Renascimento e que trabalha com obras que representam os símbolos do cristianismo, né? Deixa eu mostrar para vocês, que é o Frangélico. O que nós estamos vendo? Nós não estamos vendo uma pessoa com asas, né? Nós estamos vendo anjos. Nós estamos vendo uma potência metafísica nessas imagens, percebe? Não é só um homem numa cruz, é um Salvador, é Deus, percebem? Ou seja, aquilo que nós vemos, ele vai jogar o tempo inteiro com isso. Aquilo que nós vemos é aquilo que nos olha. Aquilo que nós vemos são as imagens que nós vemos. Aquilo que nos olha são as imagens nos olhando. Ele vai lidar o tempo inteiro com essa dinâmica. Aquilo que nós vemos, e esse é um sentido que ele aprecia na imagem, no imaginário cristão, católico principalmente, aquilo que nós vemos não é aquilo que nós vemos. Não sei se essa ideia não está clara para vocês. No caso da Rosana Paulino, vocês podem perceber que isso é verdadeiro em parte, né? No caso da Rosana Paulino, aquilo que nós vemos é aquilo que nós vemos e não é aquilo que nós vemos, percebem? O que você vê na imagem? Você vê uma mulher negra. O que é isso que você vê? É sobre uma mulher negra. Mas não é só sobre uma mulher negra, né? É sobre a condição de uma mulher negra, é sobre os sofrimentos dessa mulher negra, e é sobre uma certa função de índice que uma certa melancolia negra evoca, né? Ou seja, as imagens dela, quer queira, quer não queira, principalmente essas femininas, com casulos, as da metamorfose, são imagens com um potencial transcendente. Não sei se fica claro isso para vocês. A ideia de que aquilo que nós vemos transcende aquilo que nós vemos. E não é simplesmente alguma coisa que nós projetamos, mas alguma coisa que a imagem que nós estamos vendo nos joga. Percebem? E no caso da Paulino, transcende tanto para o mundo quanto transcende para ela, né? Enquanto enunciador, enquanto artista que postula. Porque eu penso nela, na condição de mulher negra, que tematiza essas questões, que quer se matar e não pode, né? Ao mesmo tempo que remete a um universo histórico, impessoal, de mulheres negras que tentaram se matar e não podiam. E, ao mesmo tempo, do vínculo com a maternalidade sendo um vínculo liberador, metamorfoseador e, ao mesmo tempo, impositivo. Percebem? Então, tanto no imaginário dessas imagens, tanto nesse imaginário cristão, quanto no imaginário de tematização de questões relacionadas à condição feminina, negra, existe um aspecto de transcendência, só que com uma diferença clara, que a transcendência cristã, primeiro, é só sobre transcendência, ou seja, é preciso o efeito de ultrapassamento para que essas imagens adquiram o sentido almejado por elas, e, ao mesmo tempo, existe um limitador, né? Qual é o limitador? É sobre transcendência. Nada diferente disso. É sobre o Cristo. Não é sobre você. Não é sobre seus antepassados. Não é sobre
as mulheres que você não conheceu, não é sobre a sua irmã, não é sobre o futuro da sua etnografia, é sobre a mãe de Deus. Percebem? Então, nesse sentido, o tipo de abertura que a imagem cristã oferece, no sentido que o Didi Huberman utiliza, é uma abertura endereçada, uma abertura com limites. Enquanto que no caso da Rosana Paulino, ainda que não seja apenas sobre abertura, não seja apenas sobre transcendência, haja uma dinâmica imanente, carnal, vinculada, é sobre um tipo de transcendência indeterminada, percebem? Porque é sobre quem? É sobre o quê? Essas imagens transcendem e transcendem até mesmo para a própria condição humana, porque no fim das contas, a condição da mulher negra é uma condição tão concentrada no que diz respeito aos sofrimentos da condição humana que representam os sofrimentos da condição humana, ponto. Né? Dificilmente os sofrimentos da mulher branca, no sentido impessoal, né, não de uma certa mulher, mas impessoal, representaria com tanta capacidade condensadora os sofrimentos da própria espécie, né? Porque, no fim das contas, os sofrimentos da própria espécie estão naqueles que mais sofreram, né? De maneira condensada. Né? O Cristo não é sobre isso. O Cristo é sobre os sofrimentos do Filho de Deus, né? Que é um sofrimento gigantesco, mas eu não sei, salvo o melhor juízo, eu não sou o melhor teólogo aqui. Não é o que a espécie humana mais sofreu, né? Na página 14, deixa eu abrir aqui meu PDF, que vai me ajudar a ler. Cinco segundinhos. Ficou claro esse comentário para vocês sobre a transcendência? E a direção que ele tá nos encaminhando? Ou não? Posso comentar? Por favor. Eu entendi essa parte. Ele faz esse jogo do que nós vemos e o que nos olha. Né? Uhum. E nesse movimento, nesse duplo movimento, a cisão do olhar também, né? E do esvaziamento da imagem, enfim, e do próprio ser. Agora, ele faz a crítica tanto a esses dois momentos, é o que ele chama de tautologia, seria olhar para a tumba e falar, isso é só uma tumba, não tem um corpo. É um corpo preenchido, não entender aquilo como uma morte. Uhum. E o segundo, a imagem cristã, é esse ir além que você falou, essa transcendência. Mas ele chama as duas de forma de recalque. Sim. Né? E de imagens de escape. E eu entendo as imagens da Rosana Paulino diferente. Talvez uma transcendência que esteja mais colada na imanência. Ao ponto que essa não. Ela é como se ela recusasse essa cisão aberta entre o que nós vemos e o que nos olha. Tanto a imagem cristã, né, para pegar o seu exemplo, como o primeiro, que é o da tautologia. Uhum. Porque ela fala do sofrimento da mulher negra. Sim, entre aspas, é uma transcendência, né? Mas é uma transcendência, me parece, imanente. Esse é talvez um ponto de atrito que vocês vão perceber que eu vou tentar estabelecer com esse texto de maneira geral. Porque a concepção de imagem que o Didi Huberman utiliza é uma dinâmica da imagem, uma concepção de imagem, em que a imagem recebe um estatuto diferenciado à experiência de maneira geral. Então, por exemplo, o que é a imagem para ele? O que é a imagem é o artefato. Imagem para ele é a tela.
A imagem para ele é a tumba. Essa é a imagem. Então, nessa concepção, em que a imagem ela se distingue do mundo como um artefato em que o seu aspecto de imagem, a sua caracterização enquanto imagem, a distingue do mundo, impõe que a imagem seja entendida enquanto transcendência. Esse é o problema. O que faz com que a imagem seja um acesso para o mundo e seja preciso sair de uma certa dimensão do mundo para ir para a imagem. Percebe? De tal forma que, para ele, uma imagem mental, uma crença, ele vai falar da crença fortemente, mas uma imagem, vamos falar da crença agora não. Uma imagem mental e a imagem Anankin não são as duas imagens, não são imagens. O que é imagem Anankin. A imagem mental é uma, digamos, uma quase-imagem, uma espécie de digamos assim, oportunidade para a imagem, né? Então, nesse sentido, ele acaba estabelecendo, toda vez que uma imagem representa alguma coisa, uma relação de transcendência. Ou seja, o Cristo não é a imagem. Quer dizer, o Cristo é a imagem, mas a imagem só adquire sentido enquanto transcende. Percebe? E aí, nesse sentido, é mais difícil perceber a imanência da imagem. Porque, nesse sentido, parece que nada é intrínseco à imagem. Né? Tudo sai dela. Só vai ser intrínseco à imagem aquilo que produz uma espécie de tautologia. Nós vamos falar disso mais para frente. O que não é tautologia é transcendente. Né? Então, isso faz com que a análise do trabalho da Rosana Paulino fique curiosa. Porque, enquanto ela está produzindo uma imagem de si própria, enquanto a melancolia da mulher negra em autorretrato, a melancolia da mulher negra em autorretrato transcende a ela, percebe? Enquanto que é estranho que transcenda. Parece que a relação é imanente. Ou seja, ela que é uma mulher negra que sofre, ou a condição de alguém que imagina uma mulher negra que sofre, representa a mulher negra que sofre. Percebe? Não tem dentro e fora. Existe uma relação horizontal. Então, isso dificulta a leitura do trabalho dele, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que seguir a tese dele para que a gente possa perceber o que ele está pensando. E, no âmbito que ele está pensando, ele está, em reconhecendo a potência transcendente que se pode admitir que as imagens têm, ele está julgando que essa potência transcendente, sobre aquilo que nós vemos, ela é positiva. E, nesse sentido, ela parece ser positiva, porque faz com que a imagem não seja seca. Ou seja, a imagem, ela assume vigor justamente por aquilo a que ela remete. Então, o frangélico não é só tinta, não é só cor. Ele é a figura de um anjo que remete ao imaginário angelical. Percebe? Porque transcende ao trabalho. Então, nesse sentido, ele está tentando apontar um aspecto positivo e um aspecto limitador disso na tradição cristã. Porque na tradição cristã, mesmo na primeira aula a gente fez isso, todo mundo mostrou seus próprios santinhos. Eu mostrei meu santinho do Edvard Munch, as pessoas mostraram seus próprios santinhos. E o fato de que os nossos santinhos não são os nossos santinhos. Né? Qual é a potência da imagem desse santo? A potência da imagem desse santo é transcender a ele. Percebe? Eu olho para o santo e vou para o santo enquanto ideia, enquanto conceito, enquanto forma. Percebem? E com uma limitação. É a limitação que ele encontra no tipo de transcendência imagética que o cristianismo possui.
que é o fato de que existe um limite, digamos assim, dogmático nessa imagem, né? Ou seja, imagens no contexto do cristianismo não dizem nada além do cristianismo. Ou quando dizem a algo que não transcende seus próprios contextos. Por exemplo, se eu associo a imagem de um santo cristão à imagem de uma entidade afro-brasileira, por exemplo, né? Então, essa religiosidade afro-brasileira, ao mesmo tempo que permite que essa imagem se transcenda, para além do contexto do catolicismo, também restringe os limites da potência dessa imagem, né? Esse é o ponto. E aí, no finalzinho da apresentação, ele diz assim, só para a gente terminar a apresentação. Um parágrafo que ele diz assim, está claro... Não. Tal seria, portanto, a modalidade do visível quando sua instância se faz inelutável. Acharam esse parágrafo? Está na página de vocês, 34. No último período, ele diz assim... Último período, não. Penúltimo, acho. Sem dúvida, a experiência familiar do que vemos parece, na maioria das vezes, dar ensejo a um ter. Ao ver alguma coisa, temos, em geral, a impressão de ganhar alguma coisa. Mas a modalidade do visível torna-se inelutável, ou seja, votada a uma questão de ser. Quando ver é sentir que algo inelutavelmente nos escapa, isto é, quando ver é perder, tudo está aí. Agora ele quer escapar da restrição cristã. Porque nessa maneira, digamos assim, própria a uma tradição imagética cristã, e por que eu estou batendo tanto nessa tecla de uma tradição imagética cristã? Porque no âmbito religioso, pelo menos na nossa tradição ocidental, é o cristianismo católico que inventa um estatuto próprio para a transcendência de imagens figurativas, tá? Ou seja, os católicos fazem desenhos de santo e fazem imagens de santo. Outras religiões monoteístas evitam essa dinâmica. Protestantes, por exemplo, eles não querem usar a imagem porque, de alguma maneira, eles querem evitar o efeito transcendente que a imagem tem. Ou talvez eles tenham até medo, assim, delirando, né? Não falando isso com nenhum rigor, talvez tenham medo de serem levados para um lugar que eles não esperam. Porque, no fim das contas, a imagem, nesse sentido transcendente, é uma passagem, né? Então, você pode entrar num santo católico e sair numa entidade afro-brasileira. Aí você toma um susto, né? Porque a transcendência é uma passagem. Mas nas tradições monoteístas, os muçulmanos, os maometanos restringem o uso da imagem, judeus restringem o uso da imagem, protestantes restringem o uso da imagem, católicos não, católicos digam yay, imagens. Mas as imagens católicas têm uma restrição. E essa restrição parece se dar no âmbito de uma certa segurança da relação com a imagem. E que segurança é essa? De que olhar uma imagem é pegar alguma coisa dela. Na verdade, ter uma imagem é compartilhar alguma coisa com ela. E, nesse sentido, as imagens da Rosana Paulino podem ser entendidas nesse sentido, como portando parte dessa transcendência segura. Que transcendência segura é essa? Professor. Pode falar, Mariana. Eu não sei porquê, mas na hora que você estava falando sobre a imagem, a Igreja Católica, só veio na minha cabeça toda a discussão que nasce quando se decide representar Jesus com outra cara, né? Que não seja branco. A revolta que causa, assim, nas pessoas, tipo, ai meu Deus, não era assim, ou se era, por que importa, tipo...
mesmo se era, não tem por que mudar isso. Nossa, é realmente, assim, uma coisa... Tem uns programas na History Channel que meu pai tem mania de ver esses canais de documentário. Ele tem uma... Quando você está muito tempo longe da família, né? Você não vê seus pais há mais de um ano, eles começam a ver assunto, né? Eu só falo dos meus pais nas aulas. Eu não estou tão velho assim a ficar falando de mim, da família ainda. Mas como eu não vejo há muito tempo, eu fico falando deles porque eu não vejo há muito tempo. E tem esses documentários de que é o rosto do Jesus histórico. E aí vão lá e pegam alguém que seria da mesma etnia dele, em Jerusalém, e aí pegam o tamanho dos olhos, aí montam qual seria o rosto, e esse é o rosto verdadeiro. E isso está diretamente ligado a uma certa discussão histórica acerca do fato de que a maneira como o cristianismo católico representa, né, o Jesus não é crível do ponto de vista histórico ou étnico. Então, num certo sentido, existe um embate, que é um embate que para mim não faz muito sentido, que é o embate acerca de idealizar a entidade e, em não idealizando, até onde se pode não idealizar. Porque qual é a diferença entre, assim, do ponto de vista da imagem que remete transcendentemente? Qual é a diferença entre um Jesus negro, um Jesus palestino ou um Jesus lourão? A diferença do que diz respeito à imagem é simplesmente o fato de que determinados fenotipos remetem a grupos que estão sendo dominados, grupos nem tanto, e grupos dominadores. Percebe? Mas não consigo entender por que não o Jesus negro. Porque não é crível do ponto de vista étnico? E daí? Nunca foi crível do ponto de vista étnico o Jesus louro, né? Então, digamos que o máximo de abertura que se consegue ter com relação à representação da entidade metafísica é o rigor etnográfico, o rigor étnico. É o máximo que se admite. Ou seja, ele pode não ser louro, ele pode não ter olho azul, ele pode não parecer o Brad Pitt, mas ele não parece o LeBron James. E como LeBron James, jamais representaremos o LeBron James é um jogador de basquete muito famoso. Como LeBron James, ele não se parece. E jamais se parecerá. E jamais será representado como. Porque isso não faz sentido. Como se a religião, e salvo... espero não agredir demais os sentimentos de vocês, mas como se a religião fosse muito sobre sentido. Percebe? Como sentido no sentido de coerência e fidedignidade, né? Enquanto fidedignidade e coerência, né, as pessoas não conseguem gerar sem relações sexuais, mortos não voltam à vida, deuses não têm filhos, percebe? Então não é sobre isso, não é sobre fazer sentido, fazer coerência e ter inscrição na habitualidade, é sobre outra coisa. E essa outra coisa, para mim, claramente comporta representações que não tenham, digamos assim, substrato histórico. Isso é a menor das preocupações, né? O substrato histórico, pelo menos da maneira como eu vejo, e eu não sou uma pessoa religiosa. Fez sentido para você? Então, voltando para essa discussão, pode falar, Mariana. Não, assim, eu acho que não é... Eu acho que realmente, assim, coisas, entidades, deuses, já que é uma coisa que, né, a gente nunca vê em carne e osso, a liberdade da mente está aí para criar o que se quiser, assim. Eu faço meu Deus do jeito que eu achar melhor. Mas não é assim. Mas não é assim, mas já que tem alguém ditando, pintando imagens que é para todo mundo ver, assim, eu acho interessante, acho importante que apareça a gente questionando aquilo ali, tipo,
o que é aquela imagem ali que estavam dizendo que era daquele jeito, mas na verdade, por quê, né? Por que foi pintado daquele jeito desde sempre, já que não é assim, né? Questionar isso eu acho extremamente necessário, já que o cristianismo faz atrocidade em nome desse Deus, em nome desse Filho, né? Então, questionar isso, para mim, eu acho essencial. Agora, a importância disso, por que fazer isso, sei lá. Na verdade, são duas respostas relativamente fáceis de se obter. Por que ele era louro? Porque quem os representava, os representou a sua imagem e semelhança, né? E por que foi imposto enquanto louro? Porque quem o representava tinha poder para impô-lo. E por que no máximo, e uma vez que existe, agora, digamos assim, alguma possibilidade, pelo menos cultural, de divisão de poder, por que o máximo que se chega é mais ou menos palestino? Porque é inadmissível para o grupo que impôs o Cristo, a sua imagem e semelhança, que ele seja tão distante de si, percebe? Então, o máximo que o Cristo pode ser representado é com olhos escuros, cabelos um pouco mais espessos, mas negro jamais, né? A própria admissão da figura do negro dentro do Evangelho é uma luta, né? Porque tem os etíopes, e aí uma percepção mais racista do imaginário do evangélico, quem são os etíopes? E aí cria-se a possibilidade de um imaginário, digamos assim, autorizado pelos evangelhos do cristão negro a partir das menções literais aos etíopes. E, ao mesmo tempo em que eu acho isso um reflexo da tradição racista de interpretação dos evangelhos. E, no fim das contas, a entidade metafísica não tem cor, né? Entidades metafísicas têm a cor que você quiser. Ou seja... Mas, assim, falando do jeito que o cristianismo né? Tipo, Deus realmente é a coisa transcendente, mas o Jesus que foi escolhido para representar aqui na Terra foi escolhido de uma certa forma, um certo povo com uma certa cara, né? Então, que cara é essa que o Deus Todo-Poderoso escolheu? Né? Isso diz muitas coisas. Mas aí quando você sabe qual é... Aí, digamos que do ponto de vista histórico, te digam qual é a cara. Isso satisfaz isso resolve a discussão? Aí você mostra, a cara é essa. É isso que nós devemos adorar do ponto de vista metafísico. Então não é o Brad Pitt, não é o LeBron James, é uma coisa meio Antônio Bandeiras e Eduardo Said. Não, na verdade, assim, não muda porque quem é adorado, na maioria das vezes, não é Jesus, é Deus, né? Mas, assim, diz muito sobre qual é, sei lá, a moralidade desse Deus, né? Sim, é nesse sentido. Então, se você tem uma representação, digamos assim, fidedigna do ponto de vista histórico do Jesus, no fim das contas, se encontrou uma espécie de limite que a representação racista dos evangelhos admite, percebe? Mas esse limite, ele não é expansivo, ele é racista, ele é limitador. É o máximo de concessão que consegue se fazer. Porque no âmbito imaginativo dá para ir muito além, né? E, ao mesmo tempo, Jesus provavelmente não vai se tornar um palestino mais escuro. Um palestino mais claro, né? Os olhos são mais castanhos, não são tão negros, né? Então tem uma hipocrisia e um efeito de racismo muito forte dentro da representação imagética do Evangelho. E essa é alguma coisa que os outros tipos de cristianismo conseguiram escapar, não tendo uma tradição imagética. Mas não ter uma tradição imagética também traz consigo as suas mazelas. Porque assim, por mais que ninguém esteja pintando dentro das igrejas protestantes, assim, lá nos púlpitos, imagens, quando a pessoa está ali ouvindo história de anjo e ouvindo a história, ela coloca a cara que ela quiser na cabeça dela. E normalmente vai ser uma cara branca. Um anjo branco, loiro, por mais que não tenha imagem de anjinhos voando assim, né?
Não, é meio difícil de fugir disso, já que você não coloca nada, você possibilita qualquer coisa. E qual vai ser a qualquer coisa que a maioria das pessoas na sociedade vão imaginar? Existe o imaginário colonizado, né? E elas vão imaginar aquilo que, no fim das contas, elas são induzidas a imaginar, que são os anjos que elas viram no jornal, que elas viram na revista, que elas viram nas igrejas, né? E mesmo que essa representação ela se altere, como, por exemplo, no Barroco Mineiro, em que os anjos remetem a uma mestiçagem brasileira, né? O caso do Manuel da Costa Taide, do Aleijadinho, você tem anjos que não são louros. Por mais que anjo não exista, parece que dentro do imaginário racista do evangelho é o máximo que dá para chegar. Percebe? Porque a ideia de um anjo, pelo menos do ponto de vista da coerência das ideias, e o evangelho não é esse primor de coerência, por que não anjos negros, né? Então, nesse sentido, existe uma limitação, eu acho que esse comentário vai bem nessa direção, existe uma limitação da extensão da transcendência da imagética cristã. Esse é o ponto. E a gente estava citando essa limitação ligada às linhas mais gerais do cristianismo, mas, a partir dos comentários da Mariana, acho que a gente pode, inclusive, estender do imaginário do cristianismo. E quando você olha o anjo não é um anjo. O anjo remete à transcendência do anjo, né? O anjo metafísica. Mas mesmo o anjo metafísica, que já é por si limitado, ele também é limitado no que diz respeito à cor dessa metafísica, né? No fim das contas, a cor do anjo da metafísica, que transcende o anjo que eu estou vendo, não vai ser muito diferente do anjo que está pintado, né? A real é que nem a Bíblia se tem uma ideia de como seria Jesus nem os anjos. O problema é que o padrão europeu é sempre mais aceito. Não mais aceito, é o imposto. Não tem nada a ver com aceitação. Ninguém aceita, não tem a ver com aceitação. Ninguém pergunta, você acha que o Cristo deve parecer louro, deve parecer palestino, ou deve parecer negro? Na verdade, isso é imposto. E dentro do processo de ressignificação do imaginário religioso, se admitiu, no máximo, que se representasse o Cristo com algum tipo de fidedignidade histórica. Mas inventar acerca do Cristo, dentro de um processo mais livre no que diz respeito à imagem, jamais. Eu vejo como uma aceitação porque não tem muito questionamento também. Ah, sim, sim. Até mesmo com uma representação palestina não tem tanta coisa assim. É sempre o mesmo padrão no Jesus, cabelo longo, branco, às vezes de olho azul, às vezes de olho castanho, mas sempre com aqueles traços realmente mais europeus, sabe? Mesma coisa para os anjos também. E vocês acham absolutamente incoerente que fizesse um pouco como no Alta Compadecida, que é um Deus negro, mas um Jesus negro? Percebe? Eu não consigo perceber. Não sei se vocês já viram o filme A Cabana, mas colocaram a Trindade, né? Deus, Jesus e o Espírito Santo. Aí colocaram Deus como uma mulher negra, que é o Octavia Spencer, maravilhosa. Eu esqueci o nome do ator que fez Jesus, mas assim, ele foge do padrão, mas também nem tanto. Uhum. E se eu me lembro bem, o Espírito Santo também foi uma mulher. Isso, para minha família, que é uma família cristã, acharam genial, assim. Mas também sei que de uma outra parte é algo assim, um crime. Tipo, nossa, como assim, sabe?
como assim já estão colocando Deus como uma mulher, ainda uma mulher negra. Com certeza, a resistência a isso vai ser gigantesca, né? Mas existe... essa é uma resistência que pode ser, ainda que com dificuldade, suplantada, né? Ultrapassada, mas uma resistência que não é possível de ser ultrapassada, do ponto de vista da transcendência da imagem cristã, é o limite religioso da imagem cristã. Percebe? Ou seja, a representação do Deus ou do Jesus vai até a religiosidade. Não vai além dela. Percebe? Esse é o limite, esse é o teto. Então você pode ultrapassar o que você está vendo, para além do que você está vendo. Mas o além do que você está vendo tem um limite. Qual o limite? O limite é a criação de Deus, é a morte de Jesus para nos salvar, é o paraíso, digamos assim, verdade do Evangelho. Então, o máximo que uma imagem transcendente é capaz de oferecer, do ponto de vista cristão, é o Evangelho. Percebe? Esse é um limite, né? Então, já é uma expansão do limite da imagem, mas é um limite para a imagem. Ele quer ir além disso. Ele quer ir buscar uma transcendência que ultrapassa os limites do Evangelho. Porque essa transcendência que se dá nos limites do Evangelho, ela tem um efeito previsível na maneira como ele está considerando, que é o fato de que nós nos sentimos seguros com relação a essa imagem, porque essa imagem nos dá alguma coisa. Então, nós passamos a ter alguma coisa quando nós vemos essa imagem. O quê? Nós temos mais uma representação do Jesus. Nós temos mais uma representação de Deus. Das que são admissíveis, digamos assim. Nós temos mais uma representação dos anjos. Nós temos mais uma representação da salvação. Mas é sempre alguma coisa que nos dá alguma coisa. E ele está pensando um momento transcendente da imagem, em que a imagem meio que rouba a nossa carteira. Ou seja, nós perdemos alguma coisa, quando ver é perder alguma coisa na imagem. Ou seja, a imagem de tal maneira nos captura que nós não permanecemos inalterados. Ela tira alguma coisa da gente. Percebe? Nesse sentido que a imagem ver é perder. Tá bem? Professor, só um Pode falar, comentário Mariana. sobre o que a Amanda disse aqui sobre a representação dos anjos, que, na verdade, na Bíblia tem... Eu já fui da igreja, assim, só para dizer, que eu era muito obcecada por anjos, e eu ficava querendo entender, eu estressava o meu pastor, porque eu ficava lá, eu ia jantar na casa dele, que era amiga da filha, e ficava fazendo perguntas, e ele se estressava comigo, porque ele dizia que eu estava querendo saber demais, então isso era então minha fé não era tão, sabe, tão maravilhosa, tão firme, porque eu estava procurando muitas respostas. E aí descreve anjos, só que os anjos descritos na Bíblia não tem nada de humanos, não tem nada de brancos nem pretos, e nada disso, eles são criaturas, realmente, se eu for dizer, de transcender. A descrição dos anjos são coisas que transcendem a nossa imaginação, porque o bicho tem 10 mil asas, 10 mil olhos rodando, chifres nascendo por todos os lados, cabeças e bestas e coisas. Então, assim, uma vez eu mostrei para minha mãe isso, falei, olha só, mãe, essa imagem, uma imagem que tentava seguir essa descrição do anjo, falei, olha só, tá descrevendo aqui, é verdade? Vamos botar esse anjo na sala, esse aqui com vários olhos no Natal, vai ficar lindinho do lado do menino Jesus. Pendurado ali na árvore, olha que coisa. O problema foi que a gente tentou representar, eu acho que só criou problemas, assim. É que assim, o anjo que eu sei da Bíblia é só um ser de luz, entendeu? Tipo, não sei. Não é que tem, tipo, um gênero ou então, um rosto exatamente. Eu ainda estou exibindo o frangélico. Vamos voltar para o frangélico. Você representa uma entidade metafísica sem muita determinação, porque você não sabe muito bem o que ela é, né? E a Bíblia descreve de muitas maneiras, de maneiras estranhas, de maneiras pouco críveis.
Mas, se você vê uma imagem que tem um aspecto transcendente, ela te dá alguma coisa. Como, por exemplo, essa imagem, ela te dá algo. Pode ter até um anjinho que você ache meio pouco crível. Ou que ache muito europeu. Ou, quer dizer, completamente europeu. Ou que ache muito colonial, né? Mas agora você já tem. Percebe? Mesmo que você não queira ter, ela é sua. Você pode tentar jogar fora, você não vai conseguir. O lado bom é que é frangélico, é uma bela representação de uma entidade metafísica. Ou seja, quando você olha, ela não é só isso, ela é além disso, ela é esse ser de luz que você, no seu imaginário sobre o evangelho, representa. Mas alguma coisa ela te deu. Ela te deu uma representação. Ela não colocou em questão seu ser de luz. Ela não desafiou seu ser de luz. Ela não te tirou nada, percebe? Ela não teve um efeito de ceticismo sobre você. Ela te adicionou alguma coisa. Percebe? É nesse sentido que eu acho que esse finalzinho desse parágrafo que eu citei para vocês pode ser compreendido. Inclusive, na imagem que eu botei, vem até o preço. Se vocês quiserem comprar um pôster, 327, acho que entrega em casa, talvez nem cobre a entrega. Tá bem, gente? Obrigado pela companhia. Fiquem bem. Gente, não tá muito frio aí? A Mariana tá se escondendo. Gente, a gente tem que sair na rua. Esse é o desespero. O Rio de Janeiro vai ser assim, não. Tá horrível. Eu acordei de manhã com tanto frio que falei assim, meu Deus do céu, eu tô com Covid, eu tô com febre. Aí peguei o termômetro e falei assim, o quê? 36? Não é possível. Pega o termômetro antigo. Aí botei. Pega o termômetro eletrônico. Mesma coisa. Falei assim, não é possível, eu tenho que estar doente. Não pode estar 15 graus nessa terra. Isso é um absurdo. Ah, meu Deus. Gente, brigadíssimo pelas perguntas.